Olá, o meu nome é Gabriela Nascimento e eu vou começar introduzindo o nosso trabalho de conclusão de curso do ETIM Informática para a Internet, terceiro InfoA. A ideia do nosso TCC veio a partir da pandemia, então é importante falar sobre o vírus SARS-CoV-2, mais conhecido como Covid-19, um vírus perigoso e altamente contagioso, que em muitos casos de infecção grave pode levar à morte. O Covid-19 veio a conhecimento mundial em março de 2020, e como era algo desconhecido até então, as primeiras medidas de segurança tomadas pelo Ministério da Saúde para a contenção do vírus foram a quarentena obrigatória e o isolamento social pelo país, além de restringir o comércio apenas a itens considerados essenciais, como remédios e alimentos. Nessa situação, pensamos na figura do microempreendedor que não se encaixava nesse requisito e teve de fechar o seu comércio, sendo pego de surpresa, assim como todo mundo, por essa instabilidade mundial. Essas pessoas foram afetadas pela pandemia, já que com o isolamento social, seus clientes que eram locais pararam de frequentar os estabelecimentos, gerando impacto no desempenho dos negócios. Com isso em mente, a MIPJ surge para tentar solucionar o problema do microempreendedor, já que o objetivo do trabalho é criar um sistema que ajuda o negociante a encontrar potenciais consumidores e vice-versa, também impulsionando as microempresas por meio da internet e das plataformas digitais, que acabaram se tornando meios alternativos para empreender devido às restrições de circulação por conta do Covid-19. A plataforma MiPJ tem a proposta de auxiliar o microempreendedor, divulgando o seu negócio e servindo de intermédio entre esse grupo e o consumidor. Meu nome é Manuela Rodrigues Gouveia. Eu vou apresentar um pouco da história do nosso projeto. O mercado das micro e pequenas empresas vem crescendo ao longo dos últimos anos, principalmente com os incentivos governamentais. Hoje, segundo dados do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existem 9 milhões de MEIs, micro e pequenas empresas, no país. E essa, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, representam 27% do PIB brasileiro. O mundo em 2020 enfrentou uma nova realidade. Como consequência, vários comércios acabaram fechando suas portas. E, unido com a crise de desemprego que o país já sofria ao longo dos últimos anos, como consequência, vários comerciantes fecharam suas portas. E unido com a crise de desemprego que já havia se instalado no país há alguns anos, houve um crescimento maior das MEIs no ano de 2020. Foi relatado pelo SEBRAE que foi um crescimento de 14,8% em relação a 2019. Com esse novo momento na economia, no mundo, essas MEIs elas tiveram que se reinventar. Com as suas portas fechadas, elas tiveram um único meio de empreender: as plataformas digitais. Muitas tiveram que se adaptar e aprender a como comercializar nessa nova realidade. Mais especificamente, o e-commerce. O e-commerce é a maneira eletrônica de se comercializar, onde é englobado desde o processo inicial de comercialização do produto até o marketing digital deste produto. Essa maneira de comércio possui um orçamento menor do que uma loja física. Os horários de atendimento e trabalho de funcionários também são mais flexíveis. É um método utilizado principalmente pela praticidade,
tanto do comerciante quanto ao do consumidor, o qual pode realizar suas compras a qualquer hora, apenas acessando as plataformas digitais. É importante citar também que o e-commerce conta com diversas formas de pagamento, desde cartões até boletos, entre outras coisas. Nesse contexto, criamos uma plataforma onde o foco é ajudar esses micro e pequenos empreendedores, fornecendo ferramentas digitais para que ele possa comercializar os produtos e impulsionar o seu negócio, funcionando como uma vitrine para esses pequenos Olá, eu sou negócios. Leonardo Enzo Gouveia. Eu vou apresentar o site, as funções dele e mostrar também como ele lida em diferentes dispositivos. Bom, na página inicial nós temos alguns cards que mostram os tipos de empreendimentos que a gente vai ter no nosso site, como por exemplo loja de alimentos, roupas, mercearia e serviços diversos. No canto superior nós temos a barra de navegação, onde temos ícones que levam para diferentes páginas. Para a página de início, para a página sobre nós, página de contato e página de serviços. E o lugar aí no canto superior direito tem um lugar para se cadastrar ou entrar com a sua conta. Bom, na página sobre, o usuário vai ter um breve resumo sobre nós, sobre a nossa logo e as nossas intenções. Vai estar tudo bem explicado. Na página de contato, o usuário vai poder entrar em contato com a gente para fazer sugestões, críticas ou até denúncias de coisas erradas na nossa plataforma, e a gente vai receber e resolver da melhor forma possível e mais rápido também. Em serviços, nós vamos ter os empreendimentos disponíveis para que o usuário possa navegar nessa página e escolher o que lhe interessa e o que lhe será útil. Na parte do cadastro, o usuário vai ter duas opções, e isso diferencia seu uso na nossa plataforma. O usuário pode se cadastrar como cliente ou como microempresário. Caso ele se cadastre como cliente, é só ele inserir as informações solicitadas, como o nome, o e-mail e a senha, e ele já vai ter a conta para poder navegar e usar o nosso serviço. Agora, se ele se cadastrar como microempreendedor, ele vai ter que colocar o seu CNPJ, o nome do empreendimento, colocar fotos e esperar a avaliação da nossa equipe para ver se o estabelecimento está apto ou não para ir ao nosso site. E com relação à responsividade do site, que significa a capacidade que ele tem de se adequar a diferentes tamanhos de telas e diferentes dispositivos, mantendo-se agradável de ver e utilizável, está aparecendo aí na tela como ele se adapta. Meu nome é Nicolas Akira e eu vou estar falando sobre referencial técnico. A página foi desenvolvida com o objetivo de ser simples e intuitiva para qualquer tipo de usuário. Tendo esse objetivo em mente, foram utilizadas as versões mais recentes das tecnologias para sua construção. Ao total, foram utilizadas 5 tecnologias. Para o front-end, foi utilizado o HTML, CSS, JavaScript, Photoshop e Handlebars, uma biblioteca do Node. Na parte do back-end, foi utilizado o Node.js, suas bibliotecas também, mais o MySQL para o banco de dados. Começando pelo front-end, foi utilizado o Hypertext Markup Language, ou HTML, na sua versão 5, que é a versão mais recente. Baseado no conceito de hipertexto, o HTML não é uma linguagem de programação. O hipertexto é um sistema ou documento formado por blocos de informações, interligado por elos de associação. E fazendo jus ao nome, essa linguagem foi utilizada para desenvolver a estrutura base da página. As folhas de estilo em cascata, ou CSS, é uma tecnologia utilizada juntamente do HTML para descrever a aparência de uma página web. O CSS foi utilizado na sua versão 3, ou seja, a sua última versão, para implementar a melhor aparência e design da página. Para o desenvolvimento das imagens do site, foi utilizado o Photoshop. O Adobe Photoshop é um software da Adobe que edita e manipula imagens em 2D e 3D, realiza criações do zero e possibilita edições de vídeo. É de grande uso principalmente de profissionais como designers gráficos, fotógrafos, engenheiros, ilustradores e muito mais. O Photoshop foi crucial para o desenvolvimento da logo e design da página. A logo representa o nome da empresa com um M em formato de sacola de compras em cima de um carrinho, para representar a ideia de comércios. Como última tecnologia do front-end, foi utilizado o JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação muito famosa para o desenvolvimento web.
Uma ampla parte dos sites mais modernos utiliza essa linguagem. Ela é uma linguagem de programação client-side, dinâmica e orientada para objetos, com uma sintaxe similar à linguagem C. Ela foi utilizada para fazer a página ter mais interações com o usuário, por exemplo, os cards da página home, o menu responsivo para plataformas mobile, entre outros. Partindo agora para o back-end, utilizamos o Node.js. Ele tem como linguagem de programação JavaScript e foi desenvolvido para tornar a tarefa de processamento em um servidor web mais rápida e eficiente. A decisão de escolher o Node foi principalmente pela praticidade de poder utilizar a mesma sintaxe do JavaScript. Dentro do Node, foram utilizadas as seguintes bibliotecas: Body Parser, Express Handlebars, Express Session, Express, MySQL, NodeMon e Sequelize. Entre as bibliotecas que mais se destacam são MySQL, uma biblioteca para conectar o MySQL ao Node, Express Handlebars, uma biblioteca que permite trabalhar com páginas HTML de uma forma mais dinâmica, e o Express é um framework que facilita o desenvolvimento de aplicações back-end e tem diversos conjuntos de template para aplicações full stack. E, por fim, o banco de dados. Para o banco de dados foi utilizado um banco de dados SQL, o MySQL. Ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados criado nos anos 90 a partir das linguagens de programação C e C++, utilizando a API do MSQL. Em relação ao código-fonte da página, ela foi dividida da seguinte forma. Na pasta do projeto, encontramos 4 pastas. Nelas, o Node Modules, Public, SRC e Views. Node Modules é a biblioteca e todos os arquivos frameworks que utilizamos do Node. No Public, encontramos mais 3 pastas. Os CSS, que são os arquivos de estilo das páginas. Images, mostra todas as imagens que utilizamos. E JavaScript, com todos os tipos de animações da página. No SRC, encontramos os modelos. Aqui tem todos os modelos relacionados ao banco de dados e tabelas. Em Views, encontramos todos os arquivos do front-end HTML e HBS, que serão explicados mais para frente. Fora disso, também temos o index JavaScript, o banco de dados e 2 arquivos do Node. O index.js é o arquivo principal do back-end da página. É nele onde temos as rotas, autenticações de usuário, sistema de postagens, entre outros. Na parte superior do código, há variáveis para requisitar todas as bibliotecas que foram utilizadas. E abaixo dele, há rotas dos arquivos estáticos, ou seja, as imagens e CSS. O Express Handlebars foi o template engine utilizado para tornar as páginas mais dinâmicas. E Body Parser e Session são bibliotecas do Node. Body Parser serve para mostrar os dados do back-end no front-end e Session é para realizar sessões de login do usuário. Descendo o código, temos as rotas. As rotas representam todas as requisições do usuário e o que elas retornam na tela dele. Registro e registro CNPJ são sistemas de registro onde cada usuário é armazenado em uma tabela do banco de dados. E login é um sistema onde ele confere se existe o usuário no banco de dados. Caso exista, ele consegue iniciar uma sessão na conta. O cadastro de comércio é o sistema onde o usuário CNPJ consegue cadastrar seu comércio. E nas últimas linhas, servidor localhost cria um servidor local na sua máquina na porta 8081. Na pasta Views, a gente tem todos os arquivos do front-end, HTML e HBS, que é onde o usuário consegue ver. A página principal é o index.hbs, é nela onde você cai quando você entra no site pela primeira vez. Na pasta SRC, temos a pasta Models, com 5 arquivos .js. Eles fazem conexão do back-end ao banco de dados. db.js utiliza uma biblioteca chamada Sequelize e conecta o back-end ao banco de dados. MySQL conecta também o MySQL ao back-end. Os outros 3 arquivos é a utilização de tabelas e inserção de dados no banco de dados. Posts insere os dados na tabela Post, que é utilizado para o registro de comércios. RegCNPJ é a tabela onde registramos um usuário CNPJ e RegISuser registra um usuário normal. Por último, temos a pasta Public.
É nela onde está armazenado todos os tipos de arquivos estáticos, ou seja, animações do site, imagens e arquivos CSS. Aprofundando as funções do site MPJ, vemos a preocupação da equipe em relação à experiência do usuário, pois diversas tecnologias e cuidados resultaram em um projeto funcional e objetivo, acessível a todos os usuários em todos os dispositivos. Todo o nosso design foi desenhado pensando em cores análogas, começando pelo laranja, para simbolizar o sucesso, sendo que desejamos aos nossos clientes, e o azul, pois além de ser o oposto na escala de cores, tende a passar um aspecto de tranquilidade e harmonia, usando os principais RGBs que vocês estão vendo na tela. Ainda falando da tranquilidade presente na cor azul, usamos o design de ondas em animação. Para as animações, usamos a tecnologia de keyframes do CSS. Casada com JavaScript, foram cruciais para as animações e todos os aspectos móveis presentes no nosso site. Nossa logo também não foge do nosso design. Ela seguiu os mesmos aspectos e composições de cores presentes na tela, e o seu formato já foi explicado por nosso colega anteriormente. Ainda dentro da parte visual do site, o front-end, os Media Queries, função do CSS, foram indispensáveis, pois graças a essa função, nosso sistema web pode rodar em qualquer tamanho de tela, acessível em todos os dispositivos móveis, televisões, monitores, celulares, não excluindo nenhum tipo de microempreendedor por limitação tecnológica, ou seja, ele tendo apenas um celular comum, tendo um celular mais novo do mercado ou tendo um computador simples, ele consegue acessar nosso site sendo totalmente acessível às funções presentes nele, pois elas apenas se adaptam de acordo com cada tamanho de tela, assim como presente no vídeo que está passando agora. Para o nosso back-end, a parte de trás e lógica do site, que faz o sistema web funcionar e entregar todas as funções que ele propõe, usamos o Node.js junto com algumas bibliotecas, como por exemplo o ExpressAction. Essa biblioteca aparece no nosso sistema web na hora dos diferentes tipos de logins e perfis presentes no nosso sistema web, como anteriormente apresentado por nosso colega. Graças a essa função, a gente consegue criar vários tipos de seções dentro do nosso banco de dados MySQL, e assim podemos separar o que é cliente do que é microempreendedor, sendo mais fácil para manipular os dados, além de evitar erros futuros, evitar vazamentos de informações e esse tipo de coisa. Inicialmente, em nosso projeto, teríamos algumas funções implementadas, tais como sistema de pagamentos e sistema de mapas, utilizando a API do Google para colocarmos o Google Maps dentro do nosso site, podendo localizar diretamente no mapa todos os nossos microempreendedores. Porém, por motivos de legislações, burocracias e motivos financeiros também não podemos implementar essas duas funções. Porém, deixaremos exemplo de como isso ficaria. Só que essas não implementações não afetaram em nada o resto do projeto e o resto do sistema. Todos eles seguem intactos. Apenas essa parte que removemos da parte prática por essas questões de leis e etc. Como mostrado na tela, o exemplo de implementação do mapa e sistema de pagamento funciona da seguinte forma. Começando com o sistema de pagamento, o microempreendedor escolhe o pacote desejado e prossegue para a tela de pagamento. Cada pacote tem diversas funções e diversos benefícios. Já no sistema de localização, a partir do endereço registrado pelo pequeno empresário, o mapa seria gerado e apresentado para o cliente que buscava. Tudo isso com a tecnologia da API do Google, que não pôde ser implementada devido a problemas já explicados. Concluímos que com essa plataforma estamos engajados na realidade do mercado, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Através do nosso sistema, iremos ajudar os pequenos comerciantes de nossa região, dando-lhes uma estrutura para alavancar seus negócios, aumentando assim seu faturamento, como consequência, gerando mais empregos na região. Vamos colocar esses pequenos empreendedores no mundo digital, que é a mola propulsora no mundo. Todas as imagens e vídeos utilizados na apresentação foram retirados do site Pixels e do site Deposit Photos, sendo totalmente livres para uso didático sem direitos autorais. O restante do conteúdo são de uso próprio ou de propriedade do grupo. Os gráficos contêm fontes na legenda. Obrigado.